Então vamos nos preparar para esse encontro com o Pai. A gente vai fazendo assim, a gente vai passando um pouco assim, você vai... E como nós sempre fazemos, vamos fechar os olhos, nos preparando para esse encontro, nos fazendo pequenos, humildes, simples, buscando o desapego. Desapegar-se das coisas desse mundo para colocar ele em primeiro lugar na nossa vida, na nossa existência. Então converse com ele, convida ele a entrar, peça que ele venha nessa noite animar a cada um de nós, aumentar um pouquinho mais a nossa fé, que ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração para entender as suas verdades, o que ele tem a nos ensinar. Peçam a paz, peçam a saúde para cada um de nós e para a nossa família. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos proclamar o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeastes. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então, devias ter depositado meu dinheiro no banco para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou:
Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse servo inútil, jogai-o fora, na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos ler de novo. É bem longo, né? Depois nós voltamos para fazer a partilha. Dá uma lidinha rápida. Pronto? Eu vou dar uma lidinha, é longo, mas nós já vimos eles tantas vezes. É longo e duro. É duro. Eu acho que não. Bravo. É meio complicado. Eu acho Bravo. que não. Eu vou dar uma pinceladinha aqui, Vai. depois vocês vão completando. Melhora um pouco as coisas. Então, é interessante que todas essas semanas que nós refletimos aí, vocês estão lembrados, falava sobre o reino, não é verdade? Sobre a importância do reino de Deus, de nós buscarmos participar, entrar nesse reino, né? É que para que cada um de nós possa ser feliz, né? Então é o sentido de você sair das coisas do mundo e buscar as coisas de Deus, colocar Deus em primeiro lugar na vida, né? E esse evangelho continua com esse mesmo tema, né? Dessa importância desse reino, a importância de você buscar viver esse reino, né? Então, a semana passada nós vimos das virgens, né? Daquelas 10 virgens, 5 que eram prudentes, né? E 5 que eram imprudentes, que não estavam preparadas, né? Então, aquelas que estavam vigilantes, atentas, entraram na festa, ou seja, entraram no reino. E aquelas que não estavam vigilantes, não entraram, né? Então, vamos dizer assim, o reino de Deus aí está aberto para todos nós, né? Esperando o nosso momento, tá certo? Então, quanto mais nós adiantarmos esse momento e participarmos desse reino, mais nós vamos ser felizes, não é isso? E esse evangelho de hoje aqui, ele vem falar sobre isso, né? Sobre essa nossa vontade, esse nosso querer participar desse reino, né? Ele dá para nós, vamos dizer assim, os talentos, cada um de nós tem, né? Os talentos que nós recebemos de Deus, um mais, outro menos, né? E daí ele vem a perguntar, o que nós estamos fazendo em benefício do reino, tá certo, né? É sempre assim, em benefício do reino, né? Para que esse reino de Deus, né, se espalhe por toda a terra, né? Essa semana toda foi visto nas leituras da semana sobre essa importância desse trabalhar no reino, né? Mostrando para nós uma das passagens que nós somos servos inúteis, né? Nós temos que trabalhar por esse reino sem procurar receber nada em troca. Servo inútil é aquele que trabalha, né, porque faz parte do reino. Então esse servo inútil aí que é colocado também para nós, é porque nós fazemos parte desse reino. Ele é nosso. Então se ele é nosso, eu não preciso
receber nada em troca. É esse sentido também. Olha que bonito, né? Nós participamos dessa unidade, então o trabalho nosso é gratuito, né? Quando nós entendemos essa verdade, nós nos colocamos a serviço. Olha que lindo que é isso, né? É por isso que se torna então esse servo inútil também, é uma das variantes aí que nós podemos refletir, né? Então, aqui nesse evangelho, aquele que estava realmente entendendo esse sentido do reino fez produzir rapidamente, né, dobrando aquela parcela que estava dedicada a ele. O outro que estava dedicado a menos também fez acontecer o dobro, né? Trabalhou para que o reino, né, se fortaleça, mas teve um que não quis saber do reino, né? Ele não trabalhou para o reino, né? Então os talentos que ele tinha, ele não colocou em prática, tá certo? Esse é o sentido. Então, se nós não temos um talento e não colocamos em prática, é porque nós não queremos fazer parte desse reino. Nós queremos fazer parte das coisas do mundo, que nem ele aqui, ó. Ele não está preocupado com o reino, está preocupado com as coisas dele, né? Mas não com as coisas do reino. Então ele não trabalhou para o reino, trabalhou para ele, né? Por isso que o patrão chama ele aqui e fala: olha, tudo que você tem vai ser dado para o outro, né? Porque o outro fez acontecer e você não, né? O outro entrou no reino e você não entra. Não está entrando no reino. Olha que bonito, né? Então, estão entendendo? Deu para entender, Ilza, o sentido, né? Então, hoje ele pergunta para nós, né? Nós como franciscanos, nós como cristãos, né? O que nós estamos fazendo por esse reino? E também gosta de perguntar de uma forma gratuita, como é que fala? Gratuita. Né? Ou seja, eu faço por amor, né? Esse é o sentido, né? É fazer, mas fazer por amor. É esse sentido de pertença que nós temos pela ordem, e aí isso é o sentido de pertença pelo reino, né? A pertencer a esse reino e entrar nessa unidade, tá certo? Então tá bom, espero que tenha esclarecido um pouquinho, e o que vocês podem completar aí, o que vocês foram iluminados. Vamos lá. Vou pegar seu barco. Fala mais perto agora. Eu vou pegar Fica próximo. o barco do Luizinho aqui. Eu estava aqui pensando, né? Quando Deus nos criou e distribuiu o talento, e se eu também tivesse ficado parado, não tivesse corrido atrás daquilo que eu gosto de fazer? Porque todo mundo sabe o que gosta de fazer, né? Eu nasci para ser comerciante, então isso aí não tem dúvida, não. Fui dar aula, dei aula um tempo, mas eu nasci para ser comerciante, é ali que eu me realizo. Agora, que nem ele fala, né? O cara, o que ganhou 5 e fez 20, fez o dobro, fez 10, como ele se realizou, né? Eu penso assim, ele se realizou. Agora já pensou, nós, se a gente não corre atrás do que a gente gosta, não vai buscar, não se realiza, a pessoa fica triste, se torna uma pessoa triste, eu acho, né? Que nem o cara que ficou com medo, foi lá, escondeu lá, pra mim ele se covardou, né? Ele escondeu os 2 dele lá e deixou de devolver os 2, não foi? Então, eu acho assim, Deus, quando Ele nos fez, distribuiu os talentos. E nós temos que ir atrás desses talentos, como o Luizinho falou, para a gente ser feliz. Se a gente desenvolver o talento, a gente está desenvolvendo o que Deus quer, né? O que Ele falou para a gente fazer. Então a gente vai ser feliz. Então por isso que às vezes a gente vê um monte de gente aí infeliz. Uma vez eu fui conversar com uma pessoa, ela pediu para mim na casa dela, para mim conversar com ela, de todas as perguntas que ela me fez e de todas as respostas que eu dei para ela, ela não concordou com nenhuma. Aí eu cheguei na minha casa tão triste, tão desanimada, porque eu não servi para nada. E ela numa depressão, 24 horas na cama, sabe? Casamento indo para cucuia. Então, nossa, todas que eu dei, ela nenhuma serviu. Busca ajuda sim, né? Tem coisa que tem que ser com quem entende. Tem coisa que tem que ser com psiquiatra, com psicólogo, não adianta
você falar. Então eu fui embora muito triste. Aquele dia eu fui embora, aquele dia meus talentos ficou bem lá embaixo, sabe? Então eu acho que assim, nós estamos aqui para desenvolver esses talentos, para ser feliz, porque conforme você vai desenvolvendo, você vai descobrindo esse reino, você quer participar mais desse reino. Por exemplo, assim, olha, nossa leitura orante, desde quando a gente começou, vê quem ficou. Quem busca a palavra, quem quer entender a palavra. Olha, quinta-feira passada, quando eu cheguei ali, eu quebrei minha lamparina, né? Ali fora. Nós começamos a falar e quebrei a lamparina, foi embora o meu azeite. Então, sabe, é gostoso. Amanhã você vai pensar nisso, você vai pensar nessa coisa que você ouviu aqui, que você tem que fazer, que você tem que buscar, sabe? Eu quero viver essa vida, não como o poeta falou. Tem gente que viveu por essa vida, mas não viveu, né? Não viveu. Enterrou, né? Enterrou. Eu quero viver essa vida, mas viver mesmo. Buscando essas coisas, né? É isso aí, gente. O Luizinho falou tudo. Muito bem. Vamos ver se eles falam. É melhor. Né? Ou se eles estão ouvindo, às vezes eles não estão ouvindo. É porque ele estava chamando, aí eu até olhei no meu, ver se estava... Ô Mário, quer falar alguma coisa, Mário? Oi, Luizinho, boa noite a todos e a todas, paz e bem. Peraí, pai, deixa eu ver se ele tá botando alguma coisa aí. Será que dá? Já tá, né? Tenta aumentar, Lola. Mas, se olharmos com outros olhos, vamos olhar o lado de cá. Partindo de talento, não como virtude pessoal, mas talento como dinheiro, moeda. Um talento, nessa época de Jesus, ele valia mais de 34 quilos de ouro. Tá? Tô mudando a interpretação, tá? Tem várias interpretações, mas essas duas que se confrontam, né? Ora, a gente vê lá que a partir do versículo 24, ele fala assim: Senhor, eu sabia que és homem severo, que colhes onde não semeastes e juntas onde não espalhastes. Quer dizer, nada mais é que fazer multiplicação de valores, né? Então tem duas visões: multiplicação de talentos enquanto valor pessoal, né? Essa interpretação que o Luizinho pôs, que eu gosto também, prefiro por sinal, que é levar adiante a palavra, multiplicar o amor, né? Mas, por outro lado, existe também a questão do talento financeiro. 34 quilos de ouro cada talento, mais de 34. Fazer multiplicar isso, que forma que eles multiplicaram isso? Juros. Cobrando juros, né? Que diz, né? Está lá falando que cobrou juros, né? Depois ele fala, o próprio ano 27, pois então devia ser depositado o meu dinheiro com os bancos e voltar, receberia com juros o que é meu. Percebe? Como é complicada essa parábola? Eu estou colocando os dois, né? Os dois extremos, mas ela, pelo meio aí, dependendo da interpretação, ela dá muito pano para manga, né? Que nem dizia minha avó, né? Mas eu prefiro exatamente olhar assim, com esse olhar mais evangelizador e entender como talento virtudes pessoais, né? Então, vamos entender aí o patrão, no caso aí, né? Um homem que tinha muitos bens, né? E servos, chamou seus servos e confiou a eles, então, a multiplicação desses talentos. Então, eu prefiro entender o talento aí no caso, não como valor. Se vocês procurarem na Bíblia, algumas Bíblias têm os valores lá. Então, talento valia mais, era a moeda mais forte que tinha, valia mais de 34 quilos de ouro. É muito dinheiro, né? Então, é assim. Então, a gente vai entender justamente aquele que foi mandado embora, que não multiplicou,
foi aquele que realmente achou que não era justo explorar. Você vai emprestar dinheiro, você vai emprestar para quem não tem, vai receber mais do que você emprestou. Isso é juro, né? Então, isso aí é uma segunda visão. É uma outra interpretação. Veja que complicado que é essa parada. Então, tem que ter muito cuidado, principalmente. Então, eu prefiro também, por exemplo, esse olhar do Luizinho, ou nessa linha também. Mas também tem essa outra interpretação. E aí, pelo meio, tem mais algumas interpretações. Então, sempre que surge essa parábola, eu fico até meio arrepiado, porque eu lembro lá na teologia a confusão que deu. É difícil, ela é danada, viu? Mas eu prefiro olhar assim, que da mesma forma que o vizinho colocou aí, né? O servo bom é aquele que multiplica os talentos enquanto talento como virtude. Né? Levar adiante e multiplicar a palavra de Deus, né? E semear bastante o amor e fazer que esse amor frutifique, multiplique-se e assim por diante. Eu prefiro olhar dessa forma. Mas não podemos deixar de olhar de outra forma também, que também, né, pode ser, olhando principalmente nos dias de hoje, né, o homem está mais preocupado em multiplicar os talentos financeiros do que o talento de virtude. Penso assim. Muito bem, Mário. Mais aqui, Cris, quer falar? Deixa o Wagner. Vamos intercalar. Passo. Passa, Ilza, passa. O Mário acabou com a minha... Conceição, quer Tá comentar? vendo como é complicado isso? Tá louco, Mário? Toda vez eu lembro nossa, deu uma confusão e nossa, O pior você não é que acredita. o que você falou é muito típico na história, né? Daquelas correntes, aquelas filosofias lá da parte de evangélicos que eles usam a parte do determinismo para você saber se você vai pro reino, se você tem prosperidade na vida. Se você não tem, você já é destinado pro inferno. Que eles falavam que era tudo determinado. E aí eles tinham umas correntes que falavam isso. Mais pertinho. E aí, assim, tipo, é uma coisa que abre brecha para esse tipo de interpretação, né? Acho que... Deu pra ouvir? Cadê o Mário? Deu pra ouvir, Mário? Deu sim. Porque Mas quando é uma ele falou, interpretação. eu acho que ele lembrou dessas correntes aí do determinismo, né? Que eles falavam que já estava tudo predestinado, né? E aí era dessa forma que você descobria. Aí eles falavam, pelo menos na história, contava lá, como saber se você vai pro céu. Aí uma das questões era você ser próspero. E eu acho que isso daqui reflete muito isso. Essa ideia, né, deles. Mas é aquilo que ele falou, dá brecha para interpretações errôneas. Mas na televisão, aí, quando tem aqueles depoimentos, principalmente da Igreja Universal, eles falam, que chegou no fundo do poço, que não tem nada, que agora tem 3 carros, 2 edifícios, não sei mais o quê, para ver se consegue, se vê que a gente está numa situação difícil, acaba embarcando na ideia deles. Vem né? na minha igreja que você Vem pra vai minha ser igreja que próspero. você vai ser próximo. Ainda tem gente que fala isso. Mas eu prefiro assim ainda a parte que o Luizinho falou, da gente vamos desenvolver o talento, que a gente vai abrir a mente, vai conhecer melhor o reino, vai buscar melhor a Deus. Eu prefiro essa parte aí, desse jeito. É por aí mesmo. Porque eu acho que o sentido é esse talento como dom, né? Como dom mesmo. Cada um de nós recebeu. Porque, senão, se você pensar financeiramente, fica estranho, né? Como é que Deus vai... como é que o patrão aí, ele dá mais para menos para o outro menos, né? Os dons, é lógico, os dons não são todos iguais, né? Mas é dom, né? E o dom, você, como o Rose falou, você multiplica o dom. A partir do momento que você tem, acho que, entusiasmo, né? O problema eu acho que desse que ganhou um só, né, talento,
ele tinha muita preguiça, eu acho, né? Porque ele nem arriscou perder o dinheiro, né? Ele entregou o dinheiro do jeito que entregou, né? E o medo? Tipo, eu não vou nem arriscar, vai que eu perco o dinheiro, né? E largou lá e enterrou. Então, Abriu mão, né? E aí você acaba que perdeu a fé, né? então, mas e aí? É tudo muito inútil, né? Você é muito inútil. Nós somos inúteis, mas você não trabalhar o que você recebeu e não colocar a serviço, né, do outro. O dom da Rose é o comércio. O meu, da Conceição, acho que é cozinha, né, Conceição? Comida, né? E nós colocamos nosso dom lá a serviço dos nossos irmãos. Isso é uma realização, né? Eu acho. Eu gosto de cozinhar e gosto de cada vez mais aprender coisa nova. Então é isso, né, Rose, que você quis dizer, né? Você trabalha aquilo que você recebeu em benefício do outro. E é lógico que tem essa questão também quando você fala do reino, né, Luizinho? O reino é exatamente essa felicidade de você sentir que você pode fazer algo para alguém com aquilo que você, daquilo que você recebeu, daquilo que você gosta de fazer, que é o dom, né? Então, aí eu acho que isso é bem mais é bem melhor pensar assim, né, do que pensar nesse dinheiro. Aí a gente fica pensando nos agiota, né? Mas agora Conceição ia falar e... Ô, Cris, só deixa eu falar uma coisinha que você estava falando aí. Porque além de tudo, nós vamos ser espelho para outras pessoas. Sem dúvida. Certo? Que nem, por exemplo, poxa, a Cristina, ela se realizou fazendo comida, né? Agora eu gosto de costurar, será que eu também não posso me realizar igual ela? E eu vou atrás, eu vou buscar aquilo. Entende? Então nós ainda vamos ser espelho para alguém. Exatamente. Né? A gente não pode realmente se acovardar. Isso é a divulgação do reino. Então, Entendeu? sabe que nem o cara lá, né? Tô esperando até a resposta lá do correio, né? Se eu ficasse atrás do correio, eu tava com esse barracão aqui cheio de roupa para mandar lá e não tinha achado ninguém. Mas nós fomos atrás. E arrumamos. Então você pode enterrar ou você pode correr atrás, né? Então, eu acho que tem que correr atrás. Nem que, não deu certo. Eu corri tanto, mas não deu certo. Mas acho que assim mesmo a gente ainda se sente realizada porque a gente não deixou escapar nenhuma oportunidade. É que não era para acontecer. Então, quando nós entendemos o sentido do reino, né, e buscamos trabalhar por esse reino, né, daí nós fazemos duplicar, fazemos de tudo para que o outro possa entender e participar também desse reino. Essa é a divulgação do reino, né? Mas quando você não entende, você não acredita nesse reino, né? Você não tem vontade de servir e ir em encontro do outro, porque você não entendeu nada, né? Então Nossa Senhora, quando ela recebeu, né, do anjo essa missão, o que ela fez? Ela saiu correndo para servir. Esse é o sentido, né? Você ter pressa de servir porque você entendeu, está vivendo o reino. Então quem vive esse reino de Deus tem pressa de servir, né? Então é por isso que Jesus ele fala para os seus discípulos, né? Eu celebrei na terça, né? Eu celebrei na matriz e justamente sobre isso, sobre o discípulo querer, né, se colocar rapidamente a serviço, querer servir, né? Querer duplicar, né, esse entendimento para outras pessoas, né? E sem receber nada em troca. Isso é bonito, porque quando você pensa assim, sem receber nada em troca, é que você está fazendo parte desse reino, gente. Isso é lindo demais, né? Porque ninguém está me mandando fazer nada, então eu não preciso receber nada, porque ninguém está me mandando fazer. Eu faço porque eu quero, porque eu estou entendendo, certo, Rose? É esse o sentido. Então, agora, aquele que não entende, não vai fazer nada. Está esperando algo, né? Pode estar esperando algo em troca, e algo em troca não é o entender do reino, né? Quem faz alguma coisa para receber algo em troca não vive o reino, não está entendendo nada, tem que começar tudo de novo.
Exatamente. Tá certo? Olha o que aconteceu também, há um tempo atrás. O Jorge chegou para mim e disse: ai, Rose, você está sabendo que tal lugar ali tem uma casa, ficam umas meninas que estavam mexendo com droga, elas estão tentando sair da droga, eles estão com muita necessidade. Você não tem um pouco de roupa para mandar lá? E eu fui lá. Aí eu fui lá, acabei fazendo amizade com a Cristina, que coordena a casa lá, ela e o esposo. E eles estavam num salão, mas eles conseguiram fazer daquele salão um lar. Talvez eu não tinha ideia de fazer o que eles fizeram lá dentro, na divisão que foi feito lá dentro. E aquelas meninas lá, aí nós levamos roupa. Aí ela falou que estava precisando um pouco de mantimento e mais coisa de higiene, né? Aí eu fui falar com os vicentinos lá da igreja para levar umas coisas. Aí concordaram. Mas aí depois a mulher de um dos vicentinos chegou para mim e falou assim: Rose, mas aquela casa lá, eles são evangélicos. Aí eu falei: mas elas precisam comer. Nós temos para dar? Aí ela meio assim, sabe? A gente tem para dar? Vamos dar. Aí o seu Ramalho veio conversar comigo, ele falou: Dona Rosa, a gente vai levar o mantimento lá. E levaram o mantimento. E estão levando até hoje. Sabe? Estão ajudando. Não tem uma coisa. Eles são irmãos nossos. Exatamente. Então, para começar, o pastor lá nem enxergava direito, tá? Era meio cego. Ele nem cumprimentava a gente assim, nem dava mão. Às vezes ele fazia assim, não sabia para onde dar. Sabe? Eu fiquei, nossa, gente, eu saí de lá tão triste aquele dia, sabe? Agora não, agora estão numa casa. Eu já separei umas roupas esse mês para mandar. Mas eles são irmãos nossos. Eu falei: mas elas têm que comer, gente. Quem ajudou muito a gente foi a turma aqui da Santana, do Bazar da CI, está ajudando. De vez em quando eu falo para elas, para a Miriam, a gente está precisando de higiene, coisa de higiene para as meninas lá. É muita coisa, Cris, sabe? É muito sabonete, é muito shampoo. 14 meninas, você já pensou quanto pacote de mods vai no mês lá? E é caro. Entendeu? Olha, eu sei que a turma aqui ajudou tanto que mandou um batom para cada um. Elas ficaram todas felizes porque ganharam batom e esmalte. Gente, é a parte nossa, é o nosso dom, nosso talento, nós temos que fazer isso. Não é? E eu sei que eles estão levando comida até hoje, lá porque o seu Amália veio falar para mim: Rose, as meninas iam sair da casa, não saiu ainda, né? Eu falei: não, você pode levar lá o mantimento. Quer dizer, né? Precisou ver, sentir na pele e começou a dar e tá comendo até hoje. Fala aí, minha irmã, agora você. Posso falar agora? Posso Não foi médico tentando falar, ela pode falar. Não, é que se Eu evangelho... perdi o que eu ia falar aqui já, tá vendo? Estou pensando de novo o que eu ia falar. Porque no início fala assim, quando o patrão lá distribui os talentos, né? Eu vejo assim que Deus distribui os talentos para nós, de acordo com a capacidade de cada um, né? Como o patrão distribuiu. Deus sabe da nossa capacidade. Ele sabe que nós somos capazes, né? Só que Ele vai distribuir os talentos, nós temos a nossa capacidade, mas a gente tem que descobrir, né? Qual a nossa capacidade, para que a gente serve, para que a gente está aqui. Cabe a nós descobrir isso, né? Deus vai dar os talentos, vai dar força, vai dar coragem, vai dar disposição, mas é a gente que tem que descobrir para que a gente serve. Aqui no rodapé está assim, gostei do que eu li aqui. Não basta estar preparado e esperando passivamente a manifestação de Jesus. É preciso arriscar, lançar ação para que os dons recebidos frutifiquem e cresçam. Se a gente receber os dons e ficar de braços cruzados, não vai resolver nada, né? Todos nós temos nossos dons, temos capacidade de fazer alguma coisa, ninguém aqui é inútil, né? A gente tem que descobrir para que a gente serve. Né? Ninguém nunca deu certo para alguma coisa. E comparamos a nossa igreja mesmo, né? Mas a pessoa fala assim: ah, não presta para nada, não sei fazer nada, não sei fazer a leitura, não sei fazer nada. Sabe sim? Você sabe lá varrer um chão, você sabe lá dar uma boa tarde, bem-vindo a uma pessoa que foi visitar a igreja pela primeira vez. Né? É só você descobrir para que você serve. Ninguém é inútil. Na da igreja ninguém é inútil. Chegou lá, a igreja está lá limpinha, mas alguém já foi lá limpar.
com certeza aquela pessoa tinha capacidade de limpar, tirou seu tempo, recebendo ou não, e foi lá, limpou, a outra fez a alimentação, a outra comprou a flor, cada um fez uma coisa. Chegou lá, tá tudo lindo, divino, maravilhoso. Talvez se aquela pessoa lá não sirva para nada, certo? Não serve para alguma coisa, ninguém está aqui inútil. Cada um de nós tem os nossos talentos. Né? Voltando para Cristo, eu lembrei de, às vezes eu falo assim, eu nunca escolhi trabalhar naquela escola, foi Deus que preparou para mim. Eu sempre gostei de cozinhar. Desde pequena, eu era bem pequenininha, minha mãe já me põe no fogão. Você sabe o que é tabuleiro? Minha mãe põe um tabuleiro do lado do fogão, para mim alcançar o fogão de lenha, para me ajudar a fazer comida. E aí de mim essa comida queimasse. Desde pequena, eu tinha raiva de cozinhar naquele fogão de lenha. Mas quando eu cresci, eu tinha vontade de aprender a fazer as coisas diferentes, eu tinha vontade de cozinhar. Mas assim, eu pensava assim, eu queria fazer para mim, para minha família, não fazer para todo mundo, né? Então não é fácil, é difícil. Mas, quando eu estava desempregada, eu procurando serviço, você sabe quando a gente está parada, desesperada, as contas estão chegando, cunhada praticamente quando você ir para a rua, mesmo você ajudando, jogando na tua cara que você tem que arrumar emprego, que você come demais, entendeu? Tudo isso eu vi com minha cara fora. Aí a vizinha virou para mim e falou assim, lá na escola está precisando de funcionário. Eu pensei assim, também tem experiência com criança, eu pensei que eu ia cuidar de criança. Né, porque já ajudei a criar meus irmãos, né, quando minha mãe faleceu, com a escadinha. 5, 7, 9, 11, 14 e 16. Né? Aí eu fiquei sozinha, cuidando de todo mundo. Meu pai não tinha condições de pagar ninguém para me ajudar. Quer dizer, praticamente acabei de criar meus irmãos. Né? Então a experiência com criança eu tenho. Eu pensei assim, vou lá, né? Não é isso que eu quero para minha vida, cuidar de criança, não, mas eu vou lá. Aí eu cheguei lá, conversei com a diretora. A função do cavalo que tem aqui é na cozinha, estou precisando de cozinha, você sabe cozinhar? Não, né? Aí eu falei assim, eu sei comidinha lá do interior, que eu fazia com meus irmãos, comidinha simples, né? Não sei fazer nada sofisticado. Você quer fazer o teste? Eu falei, vamos lá. Não era o que eu queria, lógico, eu nunca quis procurar emprego de cozinha. Né? Eu não sabia nem direito cozinhar, direito saber o básico, né? Mais ou menos. Aí fiz o teste, não achei difícil. Né, fazer sopa para criança, comidinha simples, né? Não é comidinha simples, comida básica mesmo. Não tem nada diferente, tá bom? Falei, tá bom, vou ficar. Ela falou, você quer ficar? Eu falei, tá bom. Eu vou ficar um dia. Vamos ver se eu dou conta. Aí, no dia 10 desse mês passado, fez 13 anos que eu tô lá. Né? No início foi muito difícil. Eu tive que reaprender a cozinhar, aprender a cozinhar para criança. Aí hoje eu falo assim, não foi eu que escolhi, foi Deus que escolheu para mim. Eu me realizo cozinhando para as crianças, aprendi muito, entrou nutricionista, muito difícil é cozinhar, no dia de seu pé, falando de tudo que você faz, que você não faz, que você tem que fazer assim. Eu tive que mudar totalmente o jeito, né, de fazer comida para criança, né, fazia de um jeito, tive que mudar tudo, aprender tudo de novo. E você cozinhar com a nutricionista seu pé também, para o defeito que você faz, exigindo, é muito chato, né. Mas hoje eu agradeço a Deus esse emprego, porque eu me realizei, eu amo cozinhar, eu gosto de fazer diferente, eu gosto de aprender que o nutricionista ensina, entendeu? Fazer a comida que eu faço lá, comida, como é que eles falam? Comida saudável que eu tenho que fazer lá. Lá não tem nada frito, não tem nada embutido, né? Tudo saudável mesmo. Tanto que hoje em dia é gratificante quando um pai chega, principalmente no dia da formatura, que esse ano vai ter, nem tô a fim de ir, nem sei se eu vou. Todo ano é a mesma chatice, não gosto. Aí os pais chegam para mim e agradecem, meu filho aprendeu a comer. E um dos motivos da minha criança estar nessa escola, ou quando eles põem lá, quando ficam me conhecendo, é o cardápio da escola. Tanto que eu tenho que fazer ele isso, não posso trocar nada e fazer nada diferente. Se eu trocar, por exemplo, um frango pela carne, um pai descobre, vai lá, que o cardápio está no site. Quem quiser saber, vai saber. Então os pais têm capacidade de entrar no site para ver. Criança chega em casa e pergunta para a criança, teve isso na escola, você comeu, estava gostoso? A criança, não. Para quê? Se fizer isso, liga lá, escolhendo para a direção. Eu pus minha criança nessa escola por causa do cardápio e agora não tem isso no cardápio. Meu filho chegou aqui e foi quando comeu, escolhemos para a escola. Quer dizer, é muita responsabilidade, é muito difícil. Mas graças a Deus, Deus tem me dado força, eu consegui
sempre tem esses problemas assim, como já aconteceu, né? Outras coisas tem graça, que já aconteceu também, né? Mas aí, graças a Deus, não aconteceu nada sério, né? Eu agradeço a Deus. E realizo cozinhar para as crianças, é gostoso. Muito bom. Muito bom. Ô Wagner, quer falar? Tá escutando? Tô escutando, vai lá. Bom, eu entendi tudo que vocês falaram aí. O que eu pude entender aqui, fala que um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. Nesse pedacinho aqui que eu pude entender, que o padrão, né, Jesus, né, aí fala que esse padrão ia viajar, né, para o estrangeiro. Esse estrangeiro aqui que eu pude entender é o céu, né? E fala que chamou seus empregados, né, antes dele ir embora, né, que aos discípulos, entregou seus bens. Bom, então entendi aqui que Jesus ele ia voltar para o céu, né, junto do Pai, e ele ia entregar os seus bens. Mas aqui não fala, né, que bem que é esse, né, antes de Jesus partir para o Pai, né, que bem que é esse. Aí que eu pude entender assim, que esse bem é a palavra, o corpo e o sangue, né, eu pude entender, que ele deixa para os discípulos. E é interessante aqui também que fala que deixou os talentos. E esses talentos aqui, que eu pude entender, é a graça de Deus. Né, que eu pude entender. Né? Aí é interessante assim que fala que ele deu um, deu dois e deu 5. Né? Aí é interessante aqui que fala aqui que conforme a sua capacidade. Essa capacidade aqui que eu pude entender aqui, não é porque a pessoa é mais querida de Deus, né? É a mais capacitada, é a mais importante, né? Aquela que Deus gosta mais. Mas tipo assim, eu pude entender que é de acordo com a fé da pessoa. Porque Jesus, interessante assim, que Jesus, ele sabia que ele recebeu um e ia enterrar, né? A mesma coisa, assim, aquela pessoa que mata, né? Que rouba, né? Jesus sabe que aquela pessoa, quando nasceu, ia fazer. Né? Eu tenho certeza disso, né? Que ele sabia. Ele sabe. Mas mesmo assim, ele dá esse talento para aquela pessoa que ele sabia que ia enterrar. Mas ele deu, né? Então, às vezes, essa capacidade, tem pessoas que, como a gente fala, né? Tem pessoas que chegam rápido a Deus e tem aquela pessoa que demora, às vezes, 1, 2 anos, 3 anos para poder chegar até Deus, né? Então, Jesus sabe da capacidade daquela pessoa, né? Então, é interessante que ele dá a capacidade. Depois fala assim, e esse que recebeu 5, né? Saiu logo, né? Tá falando assim, saiu logo. Né? Igual você falou assim, que então ele tinha pressa de dar essa graça para a pessoa. Então, aí é interessante, né? E como que eu tenho mais, como que eu compartilho essa graça que Deus deu, né? Que é o talento, tudo entender. Conforme eu vou recebendo essa graça, mas não é para mim, né? É para o meu irmão, é para o meu próximo. Então, quanto mais eu recebo a graça de Deus, né? Mais ela tem que ser compartilhada, né? Que essa graça aqui é a palavra, né? O corpo e o sangue de Deus. Né? Então, essa graça aí, ela é compartilhada conforme quanto mais eu vou recebendo, então mais eu vou tendo que compartilhar, né? Até chegar ao meu próximo. Daí, interessante aqui também que, logo aqui, né, aquele que recebeu um, eu pude entender aqui, interessante que aqui fala assim, por fim, aqui chegou aquele, né? Porque chegou aquele que havia recebido um talento, e disse, Senhor. Né? Interessante que quando ele fala que é Senhor, né? Sei que é um homem severo, foi colhe de onde não plantado, e sei para onde não semear. Interessante que quando ele fala, essa pessoa que recebeu um, interessante que quando ele fala Senhor, ele conhece Deus. Né? Ele conhece a Deus, conhece os propósitos de Deus, né? Conhece as graças de Deus, mas o que ele fez, ele enterrou, né? Mas aqui, tem uma palavrinha bem aqui no que ele fala aqui, ó, por isso fiquei com medo, né?
raciocínio, né? E interessante assim, que eu preciso entender. Por que ele interfere? Ele conhecia a Deus, a graça de Deus, por que ele enterrou? Né? Por que ele fez isso? Aqui não fala, né, por que ele fez. Só fala que ele pegou, abriu um buraco e enterrou. Mas aí, eu acho assim, às vezes, né? Que eu pude entender. Essa pessoa só tem um participante, às vezes, da igreja, né? Da nossa comunidade, né? Às vezes, está participando da igreja, às vezes a gente vai na igreja, a gente pede tantas coisas e às vezes a gente não recebe a graça de Deus, né? Às vezes a gente está eu estou com dor nas costas, eu pedi um emprego para a minha igreja, pedi um emprego e Jesus não me deu. Então eu começo a colocar essas responsabilidades do mundo de hoje na conta de Deus, né? Na conta de Jesus, né? Eu começo a jogar para Jesus a culpa, né? Então, às vezes eu falo, então ele me deu essa graça aqui, eu não vou fazer nada não, né? Eu vou enterrar, né? E esse medo aqui, que eu pude entender também, esse medo aqui às vezes nos dá trouxa, né? Nos faz prisioneiro né, desses talentos, né? Nos aprisiona. Então, o que ele fez? Ele pegou e enterrou, né? E esse enterrar aqui, que eu pude entender, é quando a gente enterra a graça de Deus, né? E essa graça, que eu pude entender também, é a nossa vida. Então, Jesus nos deu a vida, eu pego essa graça e enterro, né? Às vezes eu enterro a minha família, meus amigos, né? Enterro tudo aquilo que Deus me deu. Eu acabo me enterrando, eu acabo não fazendo nada e nem compartilhando essa graça com o meu próximo, né? Daí depois também aqui fala que interessante no final, né? Que ele fala que, né, que será tirado, né? Aí interessante que ele fala que será tirado dele. É como se Jesus falasse assim, né? Eu te dei a graça, né? Você pensa aí de mim, né? Então, volte, né? Viva a sua vida como você está vivendo, né? Até ele aprender, né? A viver a vida conforme a palavra de Deus, né? Então, é interessante que Jesus tem, desde assim, do começo, né? Jesus tem misericórdia, né? Então, ele deu um talento para ele, mas sabendo que no final ele ia enterrar, mas simplesmente, né? Para ele. É isso que eu entendi, entendi. Muito bem. Quer falar? Deixa eu concluir posso concluir? Claro. Minha fala. De novo. De novo. Dentro desse texto há várias interpretações e os dois extremos, né? Esse primeiro, considerando talento virtude e considerando talento dinheiro, tá? Vamos optar pelo primeiro, que eu também vou optar pelo primeiro, exatamente na questão daquilo, partindo do princípio que muito foi dado, muito será cobrado, né? Então, o Senhor dá a cada um de acordo com a capacidade de cada um. O que é essa capacidade? Se a gente pegar uma pessoa, a gente conhece pessoas versáteis, comunicativas, convincentes, né? O cara pega uma coisa, no instante ele multiplica, ele atrai, ele tem essa capacidade. Então, a essa pessoa vai determinar um retorno. Olha, tem aquele que é mais simples, mais humilde, que não se comunica tanto, né? Que tem mais dificuldade, mas ele não quer dizer que ele é diferente. Então, é atribuído a ele uma missão, entre aspas, de acordo com a capacidade dele. É isso que o Senhor aqui está falando, né? Nossa interpretação 1, né? Que eu prefiro também, né? Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você é um cara comunicativo, multiplicador, consegue multiplicar a palavra rápido, né? Reunir pessoas, mudar, converter pessoas, né? Para o caminho do reino, né? Assim, muitas. O outro também tem a capacidade da mesma forma, só que em quantidade menor, né? Isso não quer dizer que ele é incapaz, mas ele tem a sua capacidade. Então, de acordo com a capacidade de cada um, nós, enquanto cristãos e cristãs, né, sabemos, Deus sabe a nossa capacidade, né? Então a gente tem que levar adiante a capacidade que o Senhor nos deu, né, para fazer essa multiplicação, essa conversão e viver esse evangelho, né? Isso não quer dizer converter as pessoas, não é isso, né? Isso é outra coisa, né?
mas é fazer a vontade de Deus, né? Olhar para o outro com amor, e ver com justiça, multiplicar isso. Tem gente que tem muita facilidade para isso e outros nem tanto, mas cada um dentro da sua capacidade, né, vai receber sua recompensa. E que não se faça isso para receber a recompensa, mas para agradar a Deus. E agradando a Deus, nós vamos fazer coisas boas, levar adiante o Evangelho. Eu acho que é aí, cara. Essa é a interpretação que eu prefiro. Entendeu? Mas no fim, essa crítica do dinheiro, né, serve também. É o apego ao multiplicar dinheiro, não é essa a questão. O talento aqui é exatamente esse, né? Quando se fala em talento, se fala em amor incondicional, o mesmo amor que Deus tem para conosco, quando nos dá a vida, também nos dá capacidades. Uns têm mais facilidade, outros têm menos. É dom, né? É vocação. Então, se a gente não explorar as vocações, não puser em prática as vocações que o Senhor nos deu, não faz muito sentido. Acho que agora melhorei, né? Acho que me fiz entender Melhorou, um pouco. Mário. Melhorou, acabou de completar. Quer falar, Ilza? Não, tô Não. morrendo de sono. Eu já ia Isso, mais alguma coisa? É que assim, o evangelho, ele fala dos dois, né? Que conseguiu multiplicar, né, o valor dos talentos, e do outro que simplesmente não acreditou, né, no seu potencial, se escondeu para devolver o que deu, né, que o patrão lhe entregou. Mas eu fiquei pensando, será que se ele tivesse pego o talento e desse prejuízo, ele seria aceso? Porque eu não sei, eu acho que até dando prejuízo seria aceso, porque no caso ele falou da preguiça do outro, teria tentado, dele não, né, ter dado valor, porque mesmo que ele tivesse deixado com os banqueiros, o dinheiro ia se multiplicando. Mas ele simplesmente enterrou e falou, vou esperar ele voltar e eu devolvo o que ele me deu. Ou seja, ele não fez usufruto do talento, ele simplesmente abriu mão. Acho que é preferível dar prejuízo, mas tentar. E tentar, Né? O senhor, o patrão certamente teria olhado. E ele se esforçou. Tá bom? Podemos encerrar? A Ilza está dormindo, né? Tô dormindo. Misericórdia. Aqueles meus filhos me acordaram 4 horas da manhã, eu tava acordado. Ai, meu Deus do céu. Então vamos agradecer a Deus de coração, né, por esse momento, por nós estarmos aqui, né, diante da palavra de Deus, com todos esses ensinamentos que Ele passou para nós essa noite, e nós, né, não fizemos nada, somos servos inúteis, foi Ele que fez tudo acontecer. Então vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. Né? Se alguém que esteja necessitando dessa bênção de Deus, vamos levar a essa pessoa. Uma família, alguém que já partiu, não importa, né? Que Deus possa tocar cada um deles nesse momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.